Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Maria de Madalena, mesmo virtual, mas continua sendo o Centro Espírita Maria Madalena. Nós do 10 estamos tentando, um novo jeito das palestras, então nós estamos testando. Então vocês tenham muita paciência com a gente até a gente achar um jeito melhor para que a gente possa fazer as palestras, tá bom? É com muita alegria, que eu tô aqui pra gente finalizar o Setembro Amarelo. Mas finalizar só o mês, Porque a gente sabe que a valorização da vida, ela tem que acontecer sempre. E hoje, o nosso irmão Cleiton vai fazer uma palestra para fazer esse fechamento do Setembro Amarelo, falando sobre a médium Ivone do Amaral Pereira. Então, eu vou falar para vocês como é que vai ser o esquema. Eu vou fazer a prece. Depois a gente vai fazer uma preparação com o Minuto Jovem, da nossa querida mocidade. E depois o Cleiton vai fazer a palestra. Aí no final eu apareço, tá bom? Só pra fazer a prece final, igual a gente faz no SEMA, beleza? Presencialmente. Então, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao Altíssimo. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui hoje. O Senhor mesmo disse que quando tivesse 2 ou mais, em seu nome, ali estaria. E hoje a gente percebe que é muito maior do que a presença física, que a gente tem que estar juntos pelo pensamento, pela sintonia. Que nós possamos estar de coração aberto para a palestra que será feita a seguir. Nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então, com vocês, o Minuto Jovem. Recomeçar. O que seria do aluno em sala de aula se não tivesse a oportunidade de refazer a lição equivocada? A sucessão dos dias é a sequência de recomeços diários, nos dando a chance de refazer, reiniciar, recomeçar novas experiências para que possamos trilhar novos caminhos. Não se enxerga novo caminho se o olhar estiver preso ao chão. Não se vislumbra o amanhecer se a mente permanecer embotada nas trevas da noite. Recomece, refaça, reconstrua, reinicie, reposicione-se, reencontre-se na esperança de recomeçar nova história para a sua vida. Não se esqueça de que você é um ser espiritual, tendo uma experiência material. Você vai estar. Boa noite, meus irmãos do SEMA, esse grupo espírita tão importante, faz tantos trabalhos maravilhosos, trabalho de fundamental importância na assistência social, no amparo aos desvalidos, com as suas palestras públicas, orientando, ajudando as pessoas mais necessitadas. Então é com muita alegria que a gente vem aqui, porque a gente reconhece nessa casa maravilhosa, Maria Madalena, também o auxílio daqueles que são os desvalidos no campo dos umbrais, aqueles sofredores mais renitentes ligados ao mal, e em especial os irmãos ligados ao suicídio, que são companheiros que jazem nos locais de sofrimento. Essa casa que tem os tutelados de Maria, obra já publicada por essa casa, que já se encaminha para outro fascículo, outro volume, traz grande importância na doutrina espírita aqui no Distrito Federal. Casa de grande divulgação. Então, quem chega aqui, por si só, já está abençoado. Quem chega aqui já está sob tratamento, está sobre novas luzes, procurando recordar os compromissos assumidos lá no plano espiritual. Então, é com muita alegria que eu sempre frequento essa casa. Quando eu sou convidado a vir aqui trazer alguma coisa, eu fico muito feliz mesmo. Então, desde já agradeço a direção. E o tema nos colocado foi sobre Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. E
posso até dizer o seguinte, que muitas das coisas que eu estudei, que eu aprendi na minha vida sobre mediunidade, eu devo em grande parte às obras da Ivone Pereira. Eu não a conheci em vida, li alguns dos seus trabalhos no Reformador, li alguns dos seus escritos, né, falando sobre a morte, sobre a mediunidade, e eu não tive o prazer de encontrar com ela. Mas tenho em mim que é um grande espírito que destinou sua causa ao trabalho mediúnico. Ela, que é chamada de heroína silenciosa, traz na sua humildade todo o trabalho mediúnico, toda a característica do verdadeiro médium, né? Toda a simplicidade daquele que aceita o trabalho espiritual como um lema de vida, como um propósito de vida. É isso que a gente encontra na obra de Ivone. Então, antes de começar a falar de Ivone, eu quero dizer que eu estou aqui na minha casa, né? Então, se tiver algum barulho externo, vocês vão entender que, né, que nós estamos na vida comum, né? Não é como a gente está aí na casa espírita, já toda preparada, organizada, mas é muita felicidade que eu vou conversar sobre a Ivone, né? Bom, a Ivone vai reencarnar em 1900, ela reencarna justamente no ano que o Dr. Bezerra de Menezes, um grande baluarte, um grande sustentáculo da doutrina espírita, desencarna. Ele desencarna em 1900 e a Ivone reencarna em 1900. A vida desses dois espíritos vai ser marcada durante toda a obra. E eu vou dividir com vocês aqui alguns slides de uma homenagem feita pela Federação Mineira, né, falando da Ivone Pereira, que eu acho de grande importância para a gente, que vale a pena a gente trazer aqui para vocês. Então, eu vou dividir minha tela com vocês nesse sentido, para que eu possa direcionar minha conversa, tá? Para que essa conversa possa ser bem produtiva, que ela possa ter os efeitos que a gente espera em termos de informação, né? E trazer as informações que a gente precisa conversar no dia de hoje, tá bom? Bom, não sei se já chegou aí para vocês a tela. Aqui para mim ela está compartilhando, né? Então, isso, acho que já chegou aí para vocês. Bom, o que nós vamos explorar nesses slides que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou passando de propósito aqui, para vocês verem o que a gente vai estudar sobre a Ivone, né? A Ivone Pereira, ela tinha na mediunidade uma missão. Muitos falam que a Ivone Pereira usava a mediunidade para resgate. Ela também estava resgatando, né? Ela estava naquele momento de recolher de um passado que nós vamos comentar aqui. Mas ela sempre via uma missão. Como muitos de nós devemos ver na mediunidade, a missão. E ela vai trazer a mediunidade da sua forma mais clara. Principalmente ela nos mostra a coragem da mediunidade, o valor que tem a mediunidade. Qual é o propósito da mediunidade no mundo? Há muitos companheiros que chegam na casa espírita que têm medo da mediunidade, fogem do trabalho da mediunidade. E quando a gente lê a obra de Ivone, a gente ganha um novo perfil, a gente ganha uma nova visão sobre mediunidade. A Ivone nos passa isso. Então, a mediunidade para ela era uma missão. Podia servir de resgate do passado, sim, servia, devido às penas que ela passou, pelas dificuldades, mas ela encarava, antes de tudo, como uma trabalhadora de Jesus. Onde ela pudesse fazer o bem, ela faria. Então, essa Ivone, né, já ali próximo de desencarne, em 1984, é uma imagem muito comum da Ivone, essa senhora simples, costureira de mão cheia, né, uma companheira que mal pôde terminar seus estudos, mas tinha uma grande sabedoria, nós vamos ver isso. Ela costurava muito, costurava bonecas, costurava roupas, era costureira de mão cheia, mas, sobretudo, um exímio médium, né, vamos dizer assim, um exímio médium do trabalho cristão. Então, ela nasceu às 6 horas da manhã do dia 24 de dezembro de 1900, lá no Rio de Janeiro, na Santa Teresa de Valença, e ela vai reencarnar num lar onde o seu pai, José Manuel José Pereira, e Dona Elizabeth, né, eram pessoas bem simples. Ela teve 5 irmãos, além de outros filhos do casamento de sua mãe, e o lar era muito simples. Já um lar espírita, seu pai era espírita, tá? E vai trazer as primeiras informações do espiritismo para ela, porque era tudo necessário. Ivone reencarna, volta ao mundo, depois de pedir muito. Eu vou fazer um adendo aqui nisso, porque eu não quis nem colocar transparências. O livro Universo e Vida, do irmão Áureo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, de psicografia do Hernani de Santana,
ele vai colocar que os espíritos encarnam diante de suas necessidades. E no campo das tarefas, das missões, onde Ismael é o grande governador, o grande espírito protetor do nosso Brasil, sobre a ordem do Cristo, ele faz com que alguns espíritos, de tempo em tempo, venham reencarnando para desenvolver determinadas tarefas. E na literatura, vai falar da tarefa de Dr. Bezerra de Menezes, do Bittencourt Sampaio, dos nossos queridos amigos que vieram ajudar na obra, como o próprio Eurípides Bassanufo, e vai explicando a função deles. E Ivone está nesse processo. Ela está atendendo uma obra de Ismael de mostrar ao Brasil qual a sua verdadeira tarefa, a tarefa espiritual. Ivone reencarna nesse contexto. Ela vem exatamente em 1900, abrindo praticamente mais um século, vem trazer coisas que são fundamentais da confirmação da obra de Allan Kardec. Ela vem confirmar textos de Kardec em um livro dos médiuns, em A Gênese, que a gente só conhecia de teoria. Ela vem mostrar na vida, na prática, o que seriam esses textos, a importância de Ivone. Na infância dela, a gente vai encontrar o primeiro momento, tá? Depois de 29 dias, quase um mês de nascida, a Ivone já começa a passar por quadros terríveis, quadros que iriam marcar toda a sua infância, a sua juventude, até o momento do desencarne, e nós vamos saber por que esses quadros apareciam. Lá ali nos 29 dias, depois de 29 dias de nascida, ela vai passar por um processo de tosse, vai passar por um processo de sufocação, e ela entra num processo de catalepsia. Ela tem, então, uma aparente morte. A catalepsia hoje a gente quase não vê casos. Os mais antigos que estão me ouvindo devem falar muito disso. Houveram cantores, artistas, que tiveram um quadro de catalepsia, né? Tem um cantor no Brasil que passou por isso na época antiga e foi enterrado, e depois quando abriu o caixão dele, ele tinha arranhado o caixão todo porque ele não tinha desencarnado. Era um quadro muito forte, letárgico até, que a pessoa parava o coração, não se via sinais vitais por um determinado tempo. E a Ivone passou por isso. Sufocação, febre altíssima e aparentemente morte. E ela permaneceu morta durante 6 horas. Então foi preparado o caixãozinho dela, houve o choro da família, né? A vizinhança foi lá consolar a dona Elizabeth, seu José, e ela estava passando por morta. Mas a mãe sabia que ela não estava morta. A mãe tinha na noção que ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. Você pode ver ali que não no texto, fala que o médico disse que ela estava morta por sufocação, arrumaram um vestidinho azul, um caixão foi encomendado, e a mãe vendo tudo isso, todo o choro, a mãe entra no quarto e faz uma prece sentida. Eu poderia até dizer mais ou menos a prece, né? O Pedro Camilo, um grande orador espírita que estuda há 25 anos a vida de Ivone, e eu sugiro a vocês verem um pouquinho sobre Pedro Camilo, os vídeos dele falando de Ivone, que são maravilhosos. Ele até narra como é que foi essa oração. Eu também conheço essa oração da mãe, mas ela fala para Maria Santíssima como Maria conhecia a dor de perder um filho. Ela que perdeu um filho, que olhasse para ela, mãe, né? Que ela pudesse entender a dor dela e pudesse ajudar sua filhinha. E após essa oração, né, logo depois da oração, a gente vai ver que Ivone acorda, para a surpresa de todos. Então, o primeiro susto que se passa desses fenômenos que aconteciam com essa menina, quase um mês de vida, e ela começa a ter isso. Bom, isso vai acontecer na infância de Ivone. Aqui fala, a infância de Ivone foi povoada de fenômenos espíritas, muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Depois eu falo sobre esse livro, o quanto esse livro me ajudou, não só esse, como outros, né? Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos, que considerava pessoas normais, encarnadas, pessoas da vivência dela. 2 entidades em particular, ela se comunicava mais. O espírito Charles, que fora seu pai em encarnações passadas, né? Ela tinha essa lembrança viva do Charles ao lado dela, vivia lá na época da Espanha antiga, né? Mas ela sentia essa presença do Charles e do Roberto de Canalejas, né? O Canalejas, como alguns falam. O Roberto de Canalejas fora seu marido, o seu grande amor,
Nem não, vamos falar um pouquinho do Roberto lá na frente, que tem uma influência muito grande sobre a Ivone, né, um sentido até negativo em alguns momentos, depois outros momentos positivos. E esse contato que a gente tem da Ivone com seu pai vai trazer profundas marcas na infância dela, porque ela não encarava seu pai e a sua mãe, a dona Elizabeth, como sendo os pais dela, como sendo a mãe dela. Ela encontrava chaves do pai, então ela recusava o carinho paterno. Inclusive, ela se afastava do pai, como se o pai dela fosse uma pessoa estranha. E aí, vivia uma situação muito difícil. Inclusive, a dona Elizabeth vai dar umas palmadas nela, vai bater, não por maldade, mas por essa mãe sentir que a filha estava se ausentando. Essa filha estava perdendo aquele contato com a família. Então, ela vai viver esse drama de viver num lar sem reconhecer que era o lar. Aos 8 anos, repetiu-se o fenômeno de catalepsia, associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve marcou-a pelo resto da vida. Em espírito, foi parar ante a uma imagem do Senhor dos Passos, na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito. A imagem, então, adquirindo vida, dirigiu-se a ela e deu-lhes as seguintes palavras: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não se lembra de mais nada. Ela acorda. Então ela vê esse Senhor dos Passos falando: olha, você vai sofrer muito, mas o único caminho é aceitar isso. Isso ela tinha, gente, 8 anos. Ela é igual o Chico, desde os 4, começou 5, 4 anos a falar com sua mãe, né? A Maria João de Deus. Ele conversava com ela. A Ivone do mesmo jeito. E ela conversava, o interessante, assim, é que a Ivone não sabia quem era encarnado ou quem era desencarnado. Então ela conversava, então ela era aquela maluquinha, que o pessoal achava, né? Olha lá, ela tá falando sozinha, tadinho dela. Tem que ter nessa menina. Ivone passou por tudo isso. Ela ia tomar banho, ela via espíritos lá com ela lá no banho, ia dormir, tinha espírito com ela lá, puxando a coberta dela. E ela vai vivendo esses tormentos desde muito cedo. Né? Que compromisso é esse? Que necessidade é essa? E o fato da Ivone ter uma infância dessa forma, ela foi uma criança infeliz, né? Então, por que ela é infeliz? Porque ela sempre lembrava da última encarnação lá na Espanha. Ela via a casa dela, via os amores dela, e ela não reconhecia na família dela isso. Então, ela não tinha muita graça em viver ao lado do pai e da mãe. Mas o Charles, que aparecia para ela, a acalmava, o Roberto aparecia para ela e falava para ela acalmar, entender o momento, e aí ela vai se acalmando, né? Ela teve uma maior parte, assim, dificuldade de conviver com a família, e é por isso que o texto fala que ela teve um momento que ela foi morar com a avó dela, a avó paterna, porque o lar dela era um constrangimento completo. Então a avó dela vai receber, e ela aprende muita coisa com essa avó, inclusive as costuras, né? A costura de bonecas e tudo mais. Essa avó vai apresentar para ela esse ofício em que ela vai apresentar. Em ambientação encarnatória propícia, teve aos 8 anos o primeiro contato com o livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que acompanharam pelo resto da vida. Inclusive, ela guardou isso até o dia do desencarne dela. Esses livros ela tinha, né? Que o pai deu. Então, ela começou a entrar em contato com a doutrina mesmo, a ler, a devorar, desde os 10 anos de idade. E ela vai estudar. E é um exemplo isso para a gente. Tá? Estudar, dissecar, ler. Ouvir palestra é muito importante. Ajuda a clarear a mente. Mas ler, mergulhar nos livros. Vocês estão chegando agora na doutrina, está conhecendo. Mergulha, pega os livros e leem. Procurem tirar dúvidas. E foi isso que Ivone fez. Já porque ela já sofria muito. Mesmo o pai dela sendo espírita, né? Era muito difícil conviver com um filho desse jeito. Entender como é que o filho vive. A mediunidade o tempo todo ali ligado ao filho. Né? E o pai então deu presente, 10, 11, 12, 13, 14, ela vai estudar, vai ler essas obras aí e aprofundar no que estava acontecendo. Aos 13 anos, começou a frequentar sessões práticas de espiritismo, que muito encantava, pois via os espíritos comunicantes. Teve como instrução escolar apenas o curso primário, não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, pois amava os estudos e a boa leitura, tendo que, aos 16 anos, já tinha lido obras de grandes autores, como Goethe,
Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, o Conan Doyle, né? E ela costumava ler isso com grande familiaridade. Ela não terminou o curso primário, mas ela tinha conhecimento de ciência, de filosofia. A partir desses livros, ela era autodidata. E naquela época, gente, vamos lembrar que eu estou falando de 1913. As mulheres nem podiam frequentar direito a escola. A escola mais avançada era paga, não tinha muita escola pública. E eu quero lembrar também que o pai dela passou por falências. Eu não comentei isso no início, mas o pai dela teve algumas falências, perdeu o emprego. Eles passaram, assim, momentos de miséria, de dificuldade de se alimentar. Não tinha. E o mais incrível que eu queria deixar registrado para vocês, que mesmo nesse momento de miséria e fraqueza, o pai dela era filantropo, ou seja, gente, ele continuava doando. A Ivone aprendeu a tirar coisas de dentro de casa, sabe, roupas já usadas ou não, ou algumas roupas seminovas, e doar para os que eram mais necessitados. Era feito um sopão lá para entregar para as pessoas famintas. O pai dela sempre encaminhou nesse caminho. A dona Elizabeth, sua mãe, sempre fincou o pé nessa estrada do bem. Então, Ivone aprendeu muito cedo a ajudar os que sofriam. Já era uma marca que ela aprendeu. Se ela não tinha grandes ligações com a família dela, mas ela aprendeu a caridade muito nova. E isso fez um crescimento muito grande que ela tinha pelos seus pais, esse aprendizado na caridade. Mas, por essa dificuldade financeira, ela teve o primário, e um primário que ela vai desenvolver grande conhecimento. Eu quero chamar a atenção que a Ivone começou aos 13 anos a atividade mediúnica. Há muitos irmãos que falam que tem uma idade, tem que ser depois de 18 anos, depois de 18 anos que pode frequentar. Gente, eu não sei onde está bem essa orientação fixada. Não deve estar na obra de Allan Kardec, porque toda a obra do Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, eram médios de 13, 14 anos, 15 anos. Tá? Até a gente vê lá as irmãs Fox, lá, aquele fenômeno lá de Hydesville, 1848, lá, eram pessoas muito novas. Toda a doutrina espírita foi marcada por médios muito novas. E ele colocou isso lá na Revista Espírita. Porque depende muito da missão dos espíritos, das energias emocionais que trazem. Claro que tem que ser trabalhada, tem que ser orientada, mas há muitos jovens que começam muito cedo. Eu mesmo comecei com 12 anos. Eu comecei meu trabalho mediúnico de psicografia com 12 anos. Com 14, 15 eu já estava trabalhando evidência, incorporação. A Ivone também começou com 13. E a alegria da Ivone eram as práticas espíritas, porque ela via os desencarnados. Então já estou em casa, ela se sentia em casa, né? Era muito bacana isso. E o fenômeno de catalepsia dela continuou, né? A partir dos 16 anos passou a ser uma coisa muito comum, muito comum. E ela tinha um desdobramento, né? E nesse desdobramento ela começava a ver e começou a escrever. E aí a gente vê que dos 16 até os 25, até os 30, esse era um fenômeno constante, mas só que ele foi burilado. Esse estado de quase morte, de parar o coração, dos movimentos ou ficarem muito finos, né? Vamos dizer assim, parar o coração, mas os movimentos ficam finos, o batimento fica leve, quase imperceptível. Mas esse fenômeno fazia o desdobramento, facilitava o deslocamento da Ivone. Né? A Ivone saía do seu corpo e aí ela escrevia romance, ela via coisas, ela via situações e ela voltava e escrevia isso. Fazia o contato dela com os médicos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as mediunidades dela, vocês vão ver que eram muitas mediunidades. A Ivone aos 16 anos. Olha como é que ela era, né? Uma jovem atuante e tudo mais. E na fase adulta as mediunidades começaram a se ampliar. Foi amadurecendo, sofrendo ainda com problemas de saúde, problemas de inchaço, problemas de pressão. Ela tinha problemas de saúde, mas a mediunidade continuou. E ela foi diversificando, né? A mediunidade de psicofonia, de incorporação, né? A mediunidade de psicografia, ou seja, de escrita, foi ampliando como ela foi trabalhar como médium receitista. E ela trabalhava com o doutor Bezerra, passando receitas. Ela trabalhava com o grande Bittencourt Sampaio. Para vocês terem uma noção, o Bittencourt Sampaio, vamos dizer assim, lá no livro Brasil Mais Além, do Dúlio Berni, Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, as referências que a gente tem do Grupo de Ismael, da Federação Espírita Brasileira, é que Bittencourt Sampaio era de uma hierarquia assim, maravilhosa.
um espírito de alta luz. E ele veio trabalhar com Ivone. Ampliou o trabalho mediúnico da Ivone, porque a mediunidade da Ivone também era de efeito físico, de materialização, de aparecer e desaparecer. Ela tinha psicometria, de tocar e sentir, ela tinha clarividência, ela era auditiva, ela tinha um monte de incorporação, de mediunidades. E os espíritos no campo do bem começaram a utilizar isso, a utilizar o efeito físico. Inclusive ela começou a trabalhar na materialização. Ela trabalhou muito tempo nessa mediunidade maravilhosa de materialização. Eu não sei por que está diminuindo. Tem gente que está falando, não é para ter mais materialização que mudou. Não é assim não, gente. Tem muito médio de efeito físico espalhado nesse Brasil, no interior, fazendo trabalhos maravilhosos de efeito físico. Inclusive cirurgias mediúnicas fantásticas, médios. Trabalham com diversos espíritos. E a Ivone vai trabalhar com médio receitista e médio de cura, ao lado desses médicos, como a Eurípides Bassanufo, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? O próprio Roberto Canaleiras, e outros tantos médicos que ajudaram ela. Sempre o pai dela, o Charles, que era o pai espiritual dela, o mentor dela, vamos assim dizer, sempre ao lado dela. E o desdobramento dela era fantástico. E nesse desdobramento, ela fazia trabalhos de homeopatia, ela pegava informações e receitas, indicava cura para pessoas. Com o doutor Bezerra, com o Eurípides Bassanufo, ela fez aquela cura que está lá no livro dela, do paralítico. Né? Então, tem muitas coisas que Ivone aproveitou a mediunidade dela para desenvolver. E aqui a gente vai trabalhar algumas ideias para vocês terem a curiosidade de ler, né? Por exemplo, Charles, o Roberto Canaleiras, a Lalita e filha dela, todas essas personagens estão escritas nos livros dela. São verdadeiras histórias de vida que servem para nossas vidas hoje. Entender por que passamos privações, provações, entender como é que é o ciclo das encarnações. Essas obras de Ivone Pereira mostram esse ciclo das encarnações. Ele mostra como se efetua. Eu acho, viu, para quem gosta de estudar, eu vou indicar o livro aí, Ação e Reação do Espírito André Luiz, que é um livro que explica por detalhes como é que funciona a lei da reencarnação, que eu acho que o livro deveria se chamar Reencarnação, mas quem sou eu para sugerir isso, já que o próprio André Luiz, o Emmanuel, sugeriu Ação e Reação. Mostra todas as fases de cadeia de ação e consequência dos nossos atos. Então, as obras de Ivone Pereira é um contexto fantástico disso. Você entender por que você está casada com esse homem, com essa mulher, por que seus filhos são assim, por que seus filhos são assados, por que você tem essas perspectivas de vida. Fantástica obra de Ivone. E aí a gente está mostrando aí para quem conhece o doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, né? Espíritos que têm aí um avanço espiritual que trabalharam com a Ivone Pereira. Aqui tem o maravilhoso Bittencourt Sampaio, Chopin, o grande Chopin compositor, né? E ela trabalhou com Leon Tolstói também. Então, estou mostrando quais são os grupos de espíritos os quais a Ivone vai trabalhar, a obra dela em que foi baseada e o que ela trouxe. Bom, o que acontece com Ivone Pereira? Depois que ela é levada a conhecer o mundo espiritual e a trabalhar no mundo espiritual, ela fica muito tocada com os casos dos sofredores, todos os sofredores. Nas telas do infinito e devassando o invisível, ela vai comentar de muitos espíritos da escravidão que tinham desencarnado e precisava de ajuda até aquele momento. Desde 1800 e pouco, ou a 1700 e pouco, ainda estavam presos e sofrendo. Mas nada tocou tanto a Ivone como o suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo e acho que uma das finalidades dessa conversa é falar sobre esse trabalho de prevenção ao suicídio. E a Ivone vai trabalhar profundamente. Depois que ela descobre, trabalha na psicografia do livro, que eu vou trabalhar daqui a pouco, que é o Memória Suicida, ela vai se dedicar, se debruçar, encarnada e depois de desencarnada, gente, ela vai trabalhar na prevenção do suicídio. A tirar a angústia, ajudar as pessoas a verem ter outra visão da vida. E ela era tão ligada a esse propósito. Olha o que é um espírito missionário. E ela costumava pegar os periódicos, os jornais, e sempre olhar os obituários, onde tinha lá falando dos desencarnes, das mortes. E ela procurava ver esses casos e depois ia para orar por essas pessoas. Como médium psicofônica, pôde entrar em contato com obsessores obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornavam-se espíritos amigos. Costumava ler os periódicos e jornais
nome de suicida, e orava por eles constantemente, catalogando-os no livro de preces criados por ela. Era o que fazia com forma de reparação do seu suicídio pretérito de afogamento. Passado algum tempo, muitos deles vinham agradecer-lhe as orações e davam-lhes fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão em que morava, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Então, a Ivone tinha isso, né? Esse amor de ajudar, e principalmente no caso suicidas, porque nós vamos ver que ela também foi suicida. Bom, qual o trabalho da Ivone Pereira, né? Para a gente poder aqui direcionar. Ela deixou mais de 20 obras, deixou, assim, obras fantásticas, centenas de obras que ela deixou, na verdade, entre escritos, psicografias, relatos e estudos, né? Mas tem uma obra fantástica que a gente tem que ver com o maior carinho, que é o livro Memórias de um Suicida. Esse livro é de Leon Denis, tá? Eu sei que vai ter um susto aí, Leon Denis. Na verdade, quem escreve esse livro é o espírito Camilo Castelo Branco, um grande português, um grande escritor português, um cara que teve seus livros vendidos em toda a Europa, conhecido pela facilidade da escrita, o domínio da métrica, o domínio da própria literatura portuguesa. Obras dele foram vendidas aqui no Brasil e em toda a Europa, mas ele não aguentou problemas emocionais. Problemas afetivos abalaram esse espírito. Problemas financeiros juntaram com os problemas emocionais. Problemas de doença, problemas de saúde se juntou. Então, problema afetivo, problema financeiro e problemas de saúde fizeram com que esse espírito, em um dado momento, se suicidasse. Meteu um tiro em seu coração e desencarnou. Ela recebe essa obra em 1926. Ela é acompanhada pelos seus guias e mentores, né? E vai começar a escrever a obra de Camilo Castelo Branco, que vai ser Camilo Brandão, um pseudônimo que ele leva, né? Camilo Cândido Botelho, desculpe, ele é um pseudônimo que ele usa para poder não interferir, né, com o conhecimento que todo mundo tinha no mundo sobre o Camilo Castelo Branco. Então ele usa Camilo Cândido Botelho e começa a passar as impressões pós-suicídio dele. Gente, o livro é fantástico. Os 3 primeiros capítulos maravilhosos para o nosso aprendizado. Entender a lei de ação e reação. Entender nossos pensamentos, como eles pesam sobre nós. Os palavrões, as angústias, os medos, como é que isso pesa em nós. E Castelo Branco, o Camilo, vai trazer isso de forma clara. Só que ele relatava, mas ele não tinha embasamento doutrinário. Ele falava o que via. Quem que colocava embasamento doutrinário? O Leon Denis. Então ele falava tudo, escrevia o capítulo, depois o Leon Denis vinha nesses capítulos e consertava a parte doutrinária. O Camilo citava as regiões, mostrava os instrutores, vinha Leon Denis. Para quem não conhece Leon Denis, é um dos grandes precursores da doutrina espírita, vai substituir, vamos dizer assim, Allan Kardec. Depois de desencarnar Kardec, ele vai levantar todo o movimento espírita, com mais outros, como Gabriel Delany, com Amélie Boudet, com muitos outros grandes trabalhadores da obra espírita. Tem um trabalho fundamental, Leon Denis, e ele, desencarnado, acompanha Camilo Castelo Branco. E aí, esse poder de assistência, gente, é porque o livro vai varar os anos. Ele vai passar por 30 anos guardado. Por que guardado? Porque a gente não tinha nenhuma informação daquele tipo. Porque lá no livro, ele vai falar de cidade no plano espiritual, ele vai falar da grande Universidade de Maria de Nazaré, onde vão ser levados muitos dos suicidas para recuperar, para se refazerem. Eles mostram quanto tempo demora para a gente vencer nossos medos. Eles mostram como é que é feita a disciplina, o amor e o carinho. Só que não tinha obra espírita em 1926 falando disso. Porque a obra de Chico Xavier vai começar em 1931, 1930, com o Parnaso de Além Túmulo. Só mais tarde, quando surge o livro Nosso Lar, muito mais tarde surge o livro Nosso Lar, que já virou filme, acho que todos vocês assistiram, que vai falar o quê? De ministério, de jardins, de casas, de veículos que se movimentam. Então, depois que sai essa obra de Chico Xavier, que a Federação publica, e a gente começa a estudar, aí vem a obra Memória Suicida.
Só que a obra é antes da obra de Chico Xavier, mas passa por esse âmbito todo de revisão, passa por uma revisão profunda de Leon Denis. O Bezerra de Menezes vai acompanhar esse processo, o Charles. E a nossa querida Ivone sente muitas dores ao escrever esse livro, porque ela também foi suicida. Não uma vez, mas 2 vezes pelo menos. E a vontade de suicídio ainda existia nela. A vontade de suicidar ali na fase infantil, quando ela não ia conhecer ninguém da família, lá na fase de adolescência, que não namorava, não tinha pessoas ligadas no coração dela, ela não conseguia ter afetividade, ela era diferenciada, vinha a vontade do suicídio. Então, quando ela entra nesses quadros mediúnicos, é um momento de salvamento para a Ivone. Quando ela é acompanhada pelo Charles, pelo doutor Bezerra, pelo Roberto, é uma bênção que ela recebe para ela continuar o caminho dela, para ela não desistir. Muitas das vezes sozinha, abandonada, chorando no quarto dela, vinha o Charles e a consolava. Ela não era igual às outras meninas. Ela não tinha as vaidades, não tinha as mesmas coisas. Então seria um fato normal para a depressão, para a tristeza e a tentativa do suicídio. Mas ela tinha esse arcabouço dando formas, dando apoio para ela. Lembra, em 1926, ela então tinha 26 anos, 25 a 26 anos. Então ela começa a escrever, e aí lá no capítulo O Vale dos Réprobos, que mostra o Vale dos Suicidas, ela então passa a ter angústia, porque ela lembra desses vales. E ela quase desiste. Aí é a força magnânima de Leon Denis, de Charles, fala: filha, continua. E depois do livro escrito, gente, tem 2 episódios muito interessantes. Um que ela olha para o livro, né? E ela tenta queimar. Depois de um tempo, ela não vê sentido nenhum naqueles capítulos. Ela acha que é loucura da mente dela, ela acha que não vai ter a importância que teria como hoje tem a obra. E aí Dr. Bezerra aparece para ela e pede para ela não queimar, explica para ela a função da obra. Outro episódio é que ela muitas vezes não era aceita dentro dos grupos espirituais com sua característica. Então tudo isso deixava ela com dúvida, não em relação à tarefa dela, mas o que essa obra poderia produzir. E aí a obra foi publicada, depois de 30 anos, em 1956, pela Federação Espírita Brasileira, e é maravilhoso. Eu aconselho a todos a lerem a obra dela. É uma obra fantástica, fantástica do começo ao fim. Há pessoas que começam a falar: eu não gosto de ler não porque eu tenho impulso de suicídio. Ué, se você tem impulso de suicídio, vai enfrentar isso, ué. Se você está com um problema de saúde, você tem que enfrentar e procurar a cura, e não fugir dele. O livro por si só é maravilhoso. Não, mas é que tem imagens falando, e daí? Nós não podemos esconder a realidade que nós vamos encontrar do outro lado de acordo com as nossas consequências. Talvez ele só quer ver que o plano espiritual tem fumacinha, lugares iluminados, jardim para a gente sentar e ficar vendo. Não, gente, não é assim. Não é assim. A obra da Ivone deixa extremamente claro isso aí para todos nós. Então não é assim. Tá? Então a obra da Ivone é maravilhosa, e aí tem os outros livros, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Drama de Bretanha, Cavaleiro Lumieres, e aí vão essas obras fantásticas, assessoradas pelo Dr. Bezerra de Menezes. E tem um encontro com Chico Xavier, muito fantástico também esse encontro, em que ele dá o apoio, ela inclusive chega um tempo está com Chico Xavier, eles produzem coisas juntos, né? E é um outro maravilhoso Chico dando força, né? E uma coisa que eu queria deixar é que dentro desse trabalho todinho ela encontrou forças para se ligar ao Esperanto. Né? Esperanto é uma língua espiritual, é uma língua que há de unir todos os povos no futuro, é uma língua mãe, ela não tem uma origem especificamente anglo-saxônica ou latina, como tem as grandes línguas aí. O doutor Zamenhof reencarna no mundo para trazer essa língua, é uma língua fácil de aprendizado, muitas casas espíritas dão um curso de Esperanto, e ela também, sobre a influência de Dr. Bezerra, os próprios companheiros como Vantuil de Freitas e outros tantos que já falavam do Esperanto, e ela vai fazer parte de Liga Esperantista, ela vai divulgar o Esperanto, ela vai falar do Esperanto em todo lugar que ela faz propaganda, ela fala da importância, tá, do Esperanto em todo o trabalho. Então, além dos trabalhos mediúnicos, incorporação, cura, tudo que ela fez, ela dedicou-se ao trabalho da divulgação do Esperanto. Bom, ela vai ter uma série de problemas de saúde já lá em 1980, 81, 82, 83, 84, desencarnando em 84, em 1984, com 83 anos.
ela sempre muito humilde, né? Ela trabalhava, ajudava, fazia o trabalho da caridade com todos, e ela continuou fazendo bem, mas o problema de saúde foi avançando. Ela foi vitimada de uma trombose, né, que ela desencarnou. O interessante é que, quando ela teve a trombose, se apressaram e levaram ela para o hospital, porque o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia, tinha que fazer uma intervenção cirúrgica urgente, senão ela desencarnaria. Ela falou: gente, não precisa preocupar não, não precisa me levar para o hospital não. Doutor Bezerra disse que eu vou desencarnar. E desencarnou mesmo, né? Desencarnou. Então, era um espírito extremamente acompanhado, dedicada, amorosa, né? E a gente vê aí as obras dela. Eu queria chamar a atenção da trilogia das obras de Ivone, essas obras aí vocês vão encontrar na biblioteca, vale a pena. E nas obras dela tem o Memória Suicida, que eu falei para vocês, e que Leon Denis faz todo o trabalho de coordenação do livro. Nas Telas do Infinito, ela apresenta 2 novelas, uma do Bezerra de Menezes e outra do Camilo Castelo Branco. Amor e Ódio é fantástico, que fala do Gaston, né? Foi aquele cara que viveu na época de Allan Kardec e passou por uma série de provações. Ele era artista. A Ivone tem uma alta ligação com o artista. Ela tinha com o Chopin, ela tinha com o próprio Gaston, ela tinha com alguns pintores, Kandinsky, tinha outros, Portinari, e ela vai falar isso nas Telas do Infinito. Ela comenta muito desses grandes espíritos aí também, tá? Então ela tinha muita ligação. Esse livro é fantástico. A Tragédia de Santa Maria, vai falar lá do todo o trabalho histórico que tem, né? É um livro que fala que foi escrito pela juventude. O Dr. Bezerra é o que vai fazer esse livro acontecer. Livro muito, muito, muito importante, tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que vai falar justamente sobre o poder da dor, a transformação, como você tem que estar ligado aos seus ideais ao ponto de vencer aquilo que te interfere. Ressurreição e Vida foi com Leon Tolstói, quando ela mergulha na língua russa, e ela ficou com medo, né, de fazer. Ela não queria trabalhar com Leon Tolstói, porque Leon Tolstói falava em russo. Os espíritos não têm linguagem, eles falam pelo pensamento. Mas Ivone tinha alguns receios. Foi quando ele leva ela para a Rússia, em desdobramento, e começa a escrever alguns contos, até que ela perde esse receio e escreve esse livro, Ressurreição e Vida. E não é o único que ela faz com Leon Tolstói, não. Depois tem outras obras com Leon Tolstói. E aí tem a trilogia, que eu queria recomendar a vocês, para todos vocês lerem. Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numieres e o Drama de Bretanha. Nas Voragens do Pecado, né, vai falar da Noite de São Bartolomeu, e essa é uma orientação muito grande ali do Charles, e esse livro vai falar que ela era Ruth Carolina, e nessa encarnação ela comete o suicídio também, né? Ela comete o suicídio de afogamento, se eu não me engano, lá no Rio Tejo, lá em Portugal. Depois vem o Cavaleiro de Numieres, que ela é a Berthe de Sourmeville, e ela, sedutora, maravilhosa, linda, passa por uma situação terrível, e lá ela encontra o Roberto, encontra outros companheiros aí nessa encarnação, explica a ligação dela, e vai mostrar as quedas dela, principalmente no campo do sexo, no campo da beleza, e quantas pessoas cometeram suicídio, pelo menos 3 cometeram suicídio devido às ações dela, outros perderam a vida por causa da sedução dela. Então ela fica extremamente abatida, e aí é um livro fantástico, gente, maravilhoso. Vai acontecer em Bruges, ali no lado da Bélgica, tá? Tem contatos também em algumas cidades francesas, historicamente é muito importante. E o Drama de Bretanha, que se tem como ela era Andréa Guzmán, e ela vai aí também cometer outro suicídio, e pior ainda, ela estava grávida, né? E ela se atira de um precipício com essa criança no seu ventre, uma gravidez indesejada. Então a gente vê aí que nas encarnações ela passou pelo suicídio e a sua ligação profunda com suicidas. Depois temos livros fantásticos, Dramas da Obsessão, que vai falar de todos os quadros de obsessão, mostrando ali em romance, de novelas, né? Abordando o tema de forma diferente, muito bacana. O livro Sublimação, novamente, como eu falo, ela vai trabalhar com Leon Tolstói, ambientado na Rússia, mostrando algumas novelas, e o Charles também. E aí surgiu há pouco tempo, eu coloquei esse asterisco, o livro Leila, a Filha de Charles, que conta todo esse processo da Ivone, para quem quiser estudar, tá? Ele não é da Ivone, acho que é da Denise, uma companheira nossa que recebeu essas vibrações e escreveu esse livro, e esclarece a vida de Ivone. E aí tem outros livros, mas eu queria chamar a atenção de 2 obras aqui, né? Recordações da Mediunidade e Devastação Invisível. Quem está começando agora deve e precisa ler essas obras.
Entender o que é mediunidade na aplicação. O que é a vivência mediúnica e o socorro nos umbrais, o socorro aos espíritos sofredores. Como se explica os fluidos? Como é que o médium libera fluido nas incorporações e no desdobramento? Tudo em detalhe, tudo explicado, doutor Bezerra, Charles e outros espíritos, dando todas as Chopin, né, igual na tela do infinito. Tá? Então eu diria 3 livros, para vocês quiserem assim aprofundar em termos de mediunidade. Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, tá? Nas Telas do Infinito. Claro que todos são bons, mas esses específicos tratam da mediunidade de alta qualidade. Pessoal, é importante frisar na Ivone, né? É muito importante colocar na Ivone que ela tem todo o seu trabalho, vamos dizer assim, um trabalho que a gente poderia dizer que ela vai fazer da mediunidade, que ela vai atuar na mediunidade, como exemplo, corajosa, simples, era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que sabia realmente que precisava evoluir, ela não podia perder tempo nessa encarnação, sentia todas as dores por causa dessas decisões que ela tinha tomado na vida, que ela tinha certeza que ela precisava crescer e ela tinha algumas coisas que estavam nela muito fortes, coisas muito fortes nela que levavam à queda, como todos nós. Ivone traz a mensagem do suicida. São irmãos que precisam de amor. Ela nos mostra os caminhos do suicídio com a fraqueza emocional, o medo, que a pessoa precisa de amparo, não precisa de condenação, não precisa de reproches, de reprovação no campo, dizendo que a pessoa é fresca, coitadinha, nada disso. A Ivone nos mostra o caminho do amor, porque ela viveu o amor. Ela é simples, é humilde. Muita gente com essa doutrina espírita já viu até o Memória do Suicídio, mas não sabe quem é Ivone, porque a obra dela aparece antes dela. Ela se mostra de tal forma de humildade que nos dá exemplo a todos. Que muitas das vezes sofrendo, e ela pede, aguenta, segura, passa pela dor que você vai crescer, passa por esse sofrimento que você vai ter luz. Cada ponto de dor é um ponto de luz, cada decepção é uma força na alma, e ela vivenciou, ela pode falar porque ela vivenciou. Ela passou por tudo isso porque ela viveu, não é apenas de falar de teoria, ela viveu sofrimento, solidão, desprezo, e ela passou por tudo, porque no passado ela não aguentou a pressão, e agora ela fala, aguente a pressão, Jesus está ao seu lado, você está cercado de almas amigas, você está cercado de pessoas queridas à sua volta. Você encarnou com uma função, ninguém encarnou ao esmo, ninguém veio aqui para passar férias, nós viemos para recuperar o tempo perdido, aproveitar a vida. E essa é a mensagem sublime das obras de Ivone. Eu sugiro que leiam aquela tríade, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, Drama de Bretanha. Todas essas obras nos orientam, todas as obras de Ivone nos orientam muito. Você que começou a mediunidade, tá? Olha lá nas Telas do Infinito, olha a Devassando Invisível, olha Recordações da Mediunidade, vê a postura dela, a disciplina, a fé que ela tem. E como é importante a gente trabalhar a nossa mediunidade, parar com besteira, a mediunidade é fundamental. Ajuda muito, principalmente nesses momentos de pandemia, de dores coletivas, como a mediunidade ajuda, salva, alivia. Então, essa mensagem que a Ivone nos traz. E foi relatado que quando ela estava desencarnada, no dia do velório dela, ela estava lá. Ela estava lá no dia do velório dela, acompanhada pelos seus mentores. E ela estava contemplando o corpo lá no caixão. E sabe por que ela estava contemplando? Ela estava agradecendo ao corpo dela, por tudo que aquele corpo ajudou ela a passar. É como se ela estivesse contemplando aquele vaso divino que foi emprestado para ela, porque o nosso corpo é um empréstimo, depois a gente devolve. Então ela estava agradecendo aquele vaso divino, o corpo, por tudo
que aquele corpo ajudou ela a passar nessa vida. E depois ela se deslocou ao plano espiritual com seus mentores. E tem uma narrativa ainda, que eu fecho a nossa conversa aqui, que conta que um pai de família, né, ele com sua esposa e seus filhos, ele recebeu uma proposta muito bacana na cidade de Pernambuco, na cidade de Recife, lá no Pernambuco. Uma proposta de emprego muito boa. Ele saiu da sua cidade, se eu não me engano, no norte do país, pegou toda a família e foi para Pernambuco. E, chegando em Pernambuco, né, ele vendeu tudo lá. Lá em Pernambuco, a proposta não se fez valer. E aí ele ficou em maus lençóis. Com pouco dinheiro que ele tinha da venda da casa e do terreno, ele foi morar de aluguel com a família. Tentou arrumar emprego e não conseguiu. O dinheiro acabou. Gente, ele foi para a rua. Ele foi para a rua com a família, mendigar, ter que vencer o orgulho, e foi mendigar, pedir comida, com os filhos, inclusive, a esposa. Momento de humilhação terrível. Ainda conseguiu um lugarzinho para morar com pouco recurso que ele tinha. Um dia ele sentou frente à praia, sentou ali num banquinho, olhando o mar, e começou a perguntar: para que eu existo? Como muita da gente começa a se avaliar: por que eu faço tudo isso? Para que sofrimento? Eu não vou conseguir dar boa vida, culpa minha. Eu não devia ter tirado minha família de lá. Olha o que eu estou passando. Olha, meus filhos não vão ter futuro nenhum. E pensou em se matar. Quando ele olha, tem uma mulher do lado, ele não percebeu. Uma mulher do lado dele, uma senhora, que o cumprimentou e chamou pelo nome. Ele achou estranho porque ele não conhecia aquela senhora. E ela falou assim: não pense em se matar, não. Qual vai ser o futuro dos seus filhos se você se matar? O que vai ser feito da tua esposa? Como é que eles vão viver sem sua presença? Você tem muita força, você tem inteligência. Esse momento é passageiro. Vai em busca de ajuda e retorna para a sua terra. Recomeça a tua vida. Tem muita coisa ainda para você fazer. Não pense só nessa saída. Você, toda vez que pensar uma saída, tem mais algumas milhares de saídas em volta dessa. Olha para o alto, Jesus não te desamparou. Faz uma oração agora. Vamos fazer uma prece e vamos pedir a Jesus que te ajude. Aquele senhor não entendeu nada, mas ela foi tão persuasiva que ele fez oração. Após a oração, ele se sentiu tão motivado, que voltou para casa, né? E conseguiu ajuda para voltar para a terra natal dele. Voltou, se refez. Resumindo a história, um dado momento ele viu aquela imagem da Ivone, acho que ao lado de Chico, uma livraria espírita, acho que ele viu e reconheceu aquela senhora que o ajudou no banquinho. Ou seja, a Ivone, mesmo desencarnada, continuou o trabalho de socorro dos suicidas. Meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês guardem a Ivone no coração, nas suas preces. É uma companheira querida. Não existe santos na doutrina espírita. A Ivone não é uma santa, pelo contrário, ela só se recuperou, mas ela recuperou de forma honrosa, digna, e é um dos exemplos altos da doutrina espírita. E como a gente ouviu falar muito do maravilhoso Chico, do grande companheiro Chico Xavier, eu lhes apresento Ivone de Amaral Pereira. Essa senhora simples, humilde, costureira de mão cheia, certo? Uma mulher fantástica, que viveu uma infância difícil, com a pobreza, mas aprendeu cedo a ser caridosa. Ela cedo não identificava a sua família, mas continuou seu trabalho com sua família. Ela que viu a mediunidade com dor, com sofrimento, e trouxe isso para a luz dela, trouxe alegria para a dor dela, e venceu as dificuldades de estar sozinha, solitária, e cresceu. E venceu. Essa é a experiência maravilhosa que temos de Ivone. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz, estamos à disposição de vocês. Um abraço aos companheiros de Maria de Madalena e a todos os irmãos desencarnados que nos acompanharam. Um grande beijo, muita luz para todos. Em nome do SEMA, a gente só tem a agradecer, né? O Cleiton, agradecer toda essa organização do Setembro Amarelo. E que a gente possa, né, continuar nessa sintonia, nessa vibe, até o próximo Setembro Amarelo, ou para sempre. Será? Então, assim, agora eu vou fazer a prece final. E lembrando, gente, quem tiver qualquer pergunta, dúvida, essas coisas, usa o formulário abaixo, tá bom? Para fazer perguntas, porque no dia 3, sábado que vem, a gente vai ter uma live de perguntas e respostas.
Então, esse é o momento. Vai ser aqui também no YouTube, tá bom? A nossa live. Então, não perca essa oportunidade, que vai ser muito bom. Vai ser 8 horas da noite. Vai ser com a Elizabeth e com o Charles, tá bom? Então, vamos fazer a prece final. E quem tiver uma água, pode deixar aí que a gente vai fluidificar a água, tá bom? Então, depois dessa palestra maravilhosa, só temos a agradecer pelos ensinamentos. Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Pedimos em especial a todos os nossos irmãos que por algum motivo estão pensando em deixar a vida. Vamos lembrar, vamos vibrar que é só uma fase, que é só um problema. E quando a gente pensa nisso, nosso problema ele não vai diminuir, ele não vai acabar. Então, que possamos nos fortalecer sempre, nos ilumine durante essa semana, que possamos ter uma semana abençoada. E que a espiritualidade amiga possa entrar em nossa casa, possa restaurar a paz, a sintonia com a nossa ajuda. E que ela possa deixar o remédio salutar nas águas, independente que seja numa garrafinha ou numa caixa d'água. Nos ilumine e nos abençoe para que possamos ter uma semana abençoada. E que assim seja. Então, gente, nos vemos nas próximas palestras, live no domingo, live no sábado e palestra na próxima semana. Beijo! Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza. Nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro